Uma observação. Cinema nacional, cinema brasileiro. Primeira coisa. Diferente da música, diferente da literatura ou diferente de qualquer outra arte, o cinema é uma das artes mais difíceis que existem no mundo. Se você quer saber, tá? Um diretor de cinema, ele tem que entender de fotografia, de figurino, de edição, de montagem, que é diferente, direção de arte, designer de produção, costume designer, que é figurino, mesma coisa, trilha sonora, montagem de efeitos sonoros, tem que entender de música, tem que entender de atuação, porque os atores estão ali a serviço dele, e se o ator atua errado e atua cagado, é culpa dele. Então, na minha concepção, um diretor de cinema, ele é um maestro. Diferente de um escritor que vai escrever um conto, uma novela ou um livro de 300 páginas, ou, por exemplo, Annie Proulx, que escreveu Brokeback Mountain. Annie Proulx escreveu Brokeback Mountain, que foi estrelado pelo Heath Ledger e pelo Jake Gyllenhaal. Aquele filme, o livro fonte, tem 70 páginas. Então, uma coisa é você escrever um livro, escrever um conto, escrever uma novela. Outra coisa é ser um diretor de cinema. Um diretor de cinema, ele tem que entender de um monte de questões. Ele tem que entender de pintura, ele tem que entender de literatura, ele tem que entender de produção interna, externa, ele tem que entender os limites dele. Ele tem que entender até onde vai o conceito dele dentro da película. Ele tem que entender se é um filme de produtor, se é um filme autoral, a fotografia, a paleta de cor, as coordenações que ele vai trabalhar dentro do filme, os ângulos. Por exemplo, vai chegar no dia da edição, vai chegar lá no final da edição, e a edição é como um padre. É como se um cara vai lá confessar os pecados para um padre, vamos dizer assim, a edição. Um filme, durante a edição, eu vi entrevistas de editores que ali aparecem todos os defeitos do filme. É como se o editor e o diretor do filme compartilhassem o que há de melhor e o que há de pior no filme. É como um produtor musical, é como um cara que está produzindo um álbum. Ele vai estar produzindo, sei lá, um álbum de heavy metal. Ele vai ver até o dedo que escorrega no cara que está tocando contrabaixo, guitarra, ou a bateria que não acerta, que tem que botar lá me fugiu o nome agora, que o cara usou lá para fazer o Black Album do Metallica, porque ele não tinha a coordenação, era muito mais roots, vamos dizer assim. Ele colocou lá, estabeleceu, tanto que o Black Album é o Black Album, porque é o Black Album. Então, um diretor de cinema, na minha concepção, ele tem que saber todas as artes. Por isso que eu acho que tem muita gente despreparada sendo diretor de cinema. Poderia ser um bom editor, poderia ser um bom escritor, poderia ser um bom roteirista, poderia ser um bom diretor de fotografia, mas ele quer ser um diretor de cinema quando ele não tem qualidade para tal façanha. Ele não tem. E isso as pessoas têm que aceitar. Uma coisa é você ser um escritor, uma coisa é você pegar um notebook, uma máquina Olivetti e você está escrevendo, caneta, papel, você está escrevendo. Você está escrevendo um filme, você está escrevendo uma novela, você está escrevendo um livro. É teus pensamentos, tuas ideias que podem evaporar, podem sumir. Um diretor de cinema, ele vai ter que estar dentro do quarto dele, imaginar os ângulos que ele vai fazer, imaginar, e quando chegar ali, ele vai ter que estar concentrado ali. Ele tem que ter horas e horas e horas e horas e horas e horas de filmagem. Alejandro González Iñárritu tinha mais de 2.000 horas de filmagem. Ah, mas ele filmou Amores Perros com 40 anos de idade quase, mas ele tinha 2.000 horas de filmagem nas paletas dele. E fora que ele tinha o Rodrigo Prieto junto com ele, ele tinha o Guilherme Arriaga com um roteiro bem amarrado, bem definido, bem estruturado. E eles criaram a Trinca da Morte, Amores Perros, 21 Gramas e Babel.
Depois ele fez Beautiful, fez Birdman, The Revenant, Bardo, e agora vai fazer um filme com Tom Cruise, se eu não me engano. Então você vê que é triste falar, mas eu acho que no Brasil, os diretores de cinema, eles querem botar a carroça na frente dos bois. Eles não estão preparados para ser diretores de cinema. Um diretor de cinema, ele tem que entender de 1001 questões. Não é assim, gente. Não é assim. E tem diretores que conseguem façanhas com limitações. Pode acontecer. Mas daí é aquela questão daquele filme. Por exemplo, tem um filme chamado Buyers, acho que é Buyers Dallas Club, uma coisa assim, Dallas Club, que é aquele clube de compras Dallas, que o Matthew McConaughey ganhou o Oscar de melhor ator e o Jared Leto ganhou o Oscar de ator coadjuvante. Aquele filme, ele é um filme que as maiores conquistas do filme estão na atuação. Um diretor de cinema ali, cara, eles vão falar de tudo. A última coisa que vai ser falada ali é a direção do diretor. Assim como aquele filme lá, não sei quantos dias com ela, que tem a Glenn Close lá, que o filme foi indicado à canção original. Então, um diretor de cinema, ele tem que entender de todas as artes. Ele tem que entender de tudo. Ele tem que entender de atuação, ele tem que entender de fotografia, figurino, tudo. Ele tem que saber todas as ferramentas. Ele tem que saber, é como se um engenheiro, um arquiteto entrasse numa obra, ele sabe a estrutura, ele sabe o piso, ele sabe a hora das colunas, das vigas, da laje, das paredes, do telhado que virá no segundo, terceiro andar, e daí vai vir rebocando de cima para baixo e cobre, porque daí vai dar para rebocar por dentro, ele vai ter que saber de estrutura, quais cenas filmar primeiro, que é uma comparação excepcional do Alejandro González Iñárritu, que ele disse que na construção civil um diretor de cinema ele é como um engenheiro ou como um arquiteto. Ele tem que ter um domínio completo, ele tem que entender. Não é que ele foi lá e praticou e escreveu um livro, não é foi lá que ele lançou um álbum, mas ele tem que ter minimamente uma definição muito grande dentro da cabeça dele de todas essas questões que aí empregam. Compreendeu? Então, não é assim ser um diretor de cinema, tá? Não é assim. E outra coisa, diretores de cinema que vão filmar o primeiro filme aos 40 anos de idade. Uma coisa é Alejandro González Iñárritu, outra coisa é você. Você vai trazer todos os teus problemas, cadê a tua ousadia? Primeiro você quis ganhar dinheiro, primeiro você quis se garantir financeiramente, daí vai fazer o primeiro filme aos 45 anos de idade. A vida vai te cobrar. Então, a arte, ela é de esquerda. A arte, ela é contra a cultura. É que nem aquele filme Forrest Gump. O Forrest Gump era o tradicional, dentro. Você vai entender onde eu quero chegar. E ele conseguiu as façanhas, ele conseguiu as façanhas, ele conseguiu as façanhas. E a Jane, contra a cultura, o que aconteceu com ela? Madeira, 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 prostituição, madeira, prostituição, droga, vício, quase tentativa de... Então é isso que acontece. É isso que acontece, veja. Um diretor de cinema, ele tem que estar ciente, a não ser que você seja um diretor bilionário como Walter Moreira Salles. Walter Moreira Salles, ele é bilionário, da família Moreira Salles. Mas se você não é o Moreira Salles, e você não é um Steven Spielberg, e mesmo assim, esses caras conseguiram galgar, né? O Steven Spielberg não nasceu rico. O Steven Spielberg, ele fez as bilheterias e chegou onde chegou. Mas o que eu quero dizer é que um diretor é muito vago esse negócio de um cara, uma cadeira, tem o nome ali do diretor. Não é assim. Um diretor de cinema, ele tem que ter uma estrutura antes para chegar lá e filmar um filme.